Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos ver o significado da Páscoa. Páscoa, festa de ressurreição de Jesus. Como que por unanimidade muitos fazem essa declaração? Infelizmente, poucos sabem a verdadeira origem dessa festa. Pois nem é preciso dizer que, por parte dos incrédulos, a ignorância os fazem pensar que a Páscoa é a comemoração da ressurreição do Senhor. É uma ignorância alimentada pela tradição. Mas que dirão aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, no sangue precioso que Ele derramou na cruz do Calvário pelos nossos pecados e que, portanto, entregaram as suas vidas a Ele? São a esses a quem esta mensagem se destina. Vamos começar com a origem? Se fôssemos ver a origem da Páscoa, isto é, a verdadeira Páscoa, que é bíblica, ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, onde o Senhor declara uma série de ordenanças ao seu povo, Israel, para ser lembrada a posteridade e cumprida. Isto é, a Páscoa foi instituída por Deus para Israel. E o significado desta festa se encontra no versículo 12, que diz: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos, eu sou o Senhor. Tem-se aí, portanto, o motivo da Páscoa: a morte dos primogênitos dos egípcios e a execução do juízo de Deus sobre todos os deuses egípcios. E em outras passagens são reforçados o sentido da Páscoa. Está escrito: Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Respondereis: esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriram os egípcios e livrou as nossas casas. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27. O significado da Páscoa também é o da libertação do jugo dos egípcios. Mesmo capítulo 12 de Êxodo, versículo 42, que diz: Esta é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Como se vê, o seu significado é bem diverso daquele que o mundo vê, a ressurreição do Senhor Jesus. Pois não existem bases sólidas para tal argumento, visto que a ressurreição foi uma consequência da perfeição do Senhor Jesus, uma vez que ele não cometeu nenhum pecado, portanto, não poderia permanecer morto. E também a garantia da sua vitória sobre a morte, fazendo valer assim a sua promessa de vida eterna, plena, para todos aqueles que creram e se entregaram a Ele. Mas em nenhuma parte das Escrituras diz que a Páscoa é a comemoração da ressurreição do Senhor, nem no Velho, muito menos no Novo Testamento. Portanto, ao se tratar de definir um sentido diferente daquilo que Deus estabeleceu para uma festa, por Ele ordenada, é o mesmo que estivéssemos torcendo e distorcendo a sua palavra, sejam quais os motivos apresentados. E uma das evidências dessa distorção é pelo fato de que a Páscoa católica, hoje oficialmente adotada no mundo, até inclusive no meio evangélico, jamais deva coincidir com a Páscoa judaica. No entanto, isso nem sempre acontece, pois o Concílio Eclesiástico de Nicéia, do ano 325,
reajustou o calendário numa tentativa de evitar a coincidência da Páscoa com o apesar, que é a Páscoa judaica, o que, entretanto, vez por outra ainda ocorria. Se apelou inclusive ao matemático Gauss para estabelecer uma fórmula simples e prática no cálculo da data da Páscoa, visto que todas as festas móveis católicas dependiam do dia da Páscoa. A razão de tudo isso é pelo fato de que o calendário hebraico é lunar, isto é, baseado no ciclo da lua, enquanto que o calendário dos católicos, o gregoriano, é solar. Trazendo assim complicações no estabelecimento de datas, visto que a Páscoa judaica moveria dentro do calendário gregoriano, podendo coincidir dessa forma com a Páscoa dos católicos. Principalmente levando em conta que a Páscoa judaica duraria uma semana, tornando mais fácil essa coincidência. E é o que eles não querem, pois senão, de outra forma, não teria justificativa, visto que é mais fácil adotar a Páscoa dos judeus, isto é, aparentemente fizeram a questão de não seguir os preceitos bíblicos da Páscoa, pois teriam de respeitar rigorosamente a data e o motivo da comemoração, e que é bem diferente da tradição católica, onde a Páscoa é a ressurreição e não a morte do Cordeiro, nem tampouco era considerado a saída do Egito. Outra coisa a ser considerada é de que a Igreja Católica permitiu a matança dos judeus nas festas das Páscoas, sob uma falsa acusação de que esses usavam o sangue das crianças cristãs para a confecção dos pães ázimos. Os pães ázimos, isto é, pães sem fermento, fazem parte do preceito bíblico para a comemoração da verdadeira Páscoa, que é a judaica. Para esse caso, reparamos um odioso antissemitismo, bem evidente na Idade Média, onde não somente desprezaram os preceitos bíblicos da Páscoa, estabelecendo os seus próprios, como também ignoram o sentido dos pães ázimos, dando uma versão pervertida ao povo, que crê cegamente nas suas doutrinas. O antissemitismo pode perfeitamente bem explicar todas estas distorções. Páscoa ou ceia do Senhor? O próprio Senhor Jesus, quando instituiu a ceia do Senhor, ela se deu no dia da Páscoa. Você pode conferir em Mateus 26, do versículo 17 ao 19, em Marcos 14, do versículo 12 ao 16, e em Lucas 22, versículo 7 a 13. E não foi pela sua ressurreição que ele instituiu, e sim em memorial a ele, e anunciando a sua morte até que ele venha nos buscar. Como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Isto é, a ceia do Senhor se deu justamente na Páscoa, porque a verdadeira Páscoa era ele. 1 Coríntios 5, 7, que estava preparado para morrer pelos nossos pecados e ser sacrificado. Por isso que foi chamado de Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. João 1, 29. Porque ele é o Cordeiro a ser sacrificado, a Páscoa, para derramar o seu sangue pelos nossos pecados, pois sem tal sacrifício, nenhum homem poderia se aproximar de Deus e entrar em comunhão com ele, ganhando assim a vida eterna. Razão pela qual, uma vez feito tal sacrifício, o único, verdadeiro e perfeito, deixaria de ter sentido a Páscoa, uma vez que o antigo pacto foi consumado. Foi por essa razão que o Senhor Jesus se reuniu com seus discípulos para realizar a última Páscoa, a válida, e estabelecer o novo pacto, mais abrangente e debaixo da graça, a ceia do Senhor. Ora, se o irmão ou a irmã pretende celebrar a Páscoa, deverá seguir à risca
os mandamentos que Deus deu a Moisés. Terá de deixar de participar da ceia do Senhor periodicamente, geralmente mês a mês, pois a Páscoa só se dá por volta dos meses de março e abril de cada ano. Visto que era celebrada no mês de Abibe, no dia 14 por diante, e deverá imolar um cordeiro e comer por 7 dias pães ázimos e ervas amargas. Êxodo capítulo 12, versículos 2, 8 e 15. Não imolando o cordeiro, mesmo assim, teria de ser com pães ázimos e já terá transgredido a lei de Deus. Mas acontece que a Páscoa é um mandamento somente para o povo de Israel, e não para os outros povos, quanto mais para a Igreja de Cristo, pois senão teriam de seguir à risca todos os preceitos que Deus deu a este povo. É uma celebração exclusiva do povo de Israel, pois nós temos em Êxodo 12, versículo 3, o seguinte: falai a toda a congregação de Israel. É uma festa que deve ser guardada por todos os filhos de Israel. Êxodo, capítulo 12, versículo 47. E mais, o estrangeiro não deve comer dela. Êxodo 12, versículo 43. Se por acaso um estrangeiro, um gentil, quiser participar da Páscoa, deve ser circuncidado. Êxodo 12, versículo 43. Circuncidará um salvo em Cristo Jesus para participar da Páscoa? É estar debaixo da lei e não da graça. E tanto pelo fato de estar debaixo da lei, que caso um homem, filho de Israel, se não comemorar a Páscoa, deve ser extirpado do povo de Deus. Em outras palavras, executado. Números 9, versículo 13. Era, portanto, um mandamento severo, um pacto feito entre Deus e Israel, assim como o mandamento de guardar o sábado. Logo, se nós fôssemos comemorar a Páscoa, nos colocaríamos ao mesmo pé de igualdade com os adventistas do sétimo dia. A Páscoa que se comemora nos dias de hoje não se assemelha nem um pouco com a Páscoa bíblica e que faz parte da lei que Deus ordenou a Moisés e que era destinada a todo Israel. Pelo contrário, essa Páscoa que conhecemos é completamente estranha aos preceitos bíblicos e que se reveste de outros valores sob o disfarce do cristianismo nominal. Acima de tudo, o seu paganismo se demonstra em duas evidências: o ovo e o coelho, que são símbolos que vieram dos antigos povos, como os egípcios e os persas, além de outros. Nesse caso, os ovos eram tingidos e dados aos amigos, e os chineses os usavam nas festas de renovação da natureza. E como peças decorativas pagãs, chegaram a nós, provenientes de regiões como a Ucrânia, sob o nome de peçancas. É rica a simbologia pagã relacionada com os ovos. Segundo Silort, são emblemas da imortalidade, encontrados nos sepulcros pré-históricos da Rússia e da Suécia. E também é usado como escrita hieroglífica dos egípcios, considerado como que é potencial, o princípio da geração, o mistério da vida, sendo usado pelos alquimistas. Enfim, o ovo é o símbolo cósmico na maioria das tradições, desde a Índia até os druitas celtas. Para os egípcios, o deus Ré nasceu de um ovo. Para os hindus, Brahma surgiu de um ovo de ouro e que depois, com a casca, fez o universo. Para os chineses, nasceu de um ovo cósmico. Ele é o símbolo de fertilidade, usado como talismã pelos agricultores, e tem diversas superstições ligadas ao seu uso. Na mitologia grega, os gêmeos Castor e Pólux nasceram de ovos botados, pasmem, por uma mortal, Leda, quando fora seduzida por Zeus, que lhe apareceu
sob a forma de um cisne. O ovo era, na verdade, considerado por diversos pagãos como a origem dos seres humanos. Quanto ao coelho da Páscoa, provém da lebre sagrada da deusa Eastra, uma deusa germânica da primavera. Era ela, a lebre, quem trazia os ovos e que em outras regiões, como na Alemanha, Westfália, tal papel era exercido pela raposa da Páscoa, ou na Macedônia, Grécia, por Pasqualia, o espírito do dia. Porém, prevaleceu como símbolo da fertilidade a lebre ou o coelho, porque já era conhecida como tal durante muitos anos. E em várias regiões, a lebre era considerada uma divindade. Ela está relacionada com a deusa lunar Hécate, na Grécia, e além da Eastra, tem seu equivalente, que é a deusa Harek, dos germanos, que era acompanhada por lebres, consideradas como símbolos da fertilidade, devido à grande capacidade de se reproduzir, e segundo os anglo-saxões, como também os chineses, associada à primavera. É interessante notar que a lebre ou coelho é considerado como um animal imundo, e nós vemos isso em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 7. E só recentemente é que a Páscoa está sendo comemorada como uma festa em homenagem à primavera em Israel, ligada, portanto, com os ritos da fertilidade. Isso é, já se tem uma contaminação pagã na Páscoa judaica e que outrora era considerada bíblica, e com muita razão. A Páscoa judaica, já há muito tempo, deixou de ser bíblica, visto que não tem mais eficácia, pois a verdadeira Páscoa, o Senhor Jesus, já foi consumado lá na cruz do Calvário. Por esse motivo é que Deus permitiu a destruição do Templo de Salomão, cerca do ano 70 depois de Cristo, para que fosse impedida a comemoração da Páscoa. Pois tal comemoração, juntamente com outros preceitos, prenderiam os judeus à lei, ao antigo pacto, e que deixou de ser válido. Além disso, os sacrifícios de holocausto, que fazem parte da lei, só poderiam ser realizados no templo e não em outro lugar. Tendo isso em conta de que a própria Páscoa, instituída por Deus, deixou de ser válida, quanto mais não seria antibíblica a comemoração de Páscoa no mundo, cuja procedência é claramente pagã? Em conclusão, a Páscoa que se comemora atualmente faz parte das chamadas festas cíclicas pagãs, onde se presta importância na guarda das datas, dias, meses, etc. E para esse caso, é bom nos lembrarmos da advertência dada pelo apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4, versículos 9 e 10, que diz: guardais dias e meses e tempos e anos, a verdadeira Páscoa. E também está escrito: agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. A verdadeira Páscoa foi consumada quando nosso Mestre e Senhor Jesus foi crucificado na cruz. Portanto, não tem mais sentido para nós a sua comemoração, visto que não representa nem a ressurreição de Jesus, e sim a revitalização de uma festa milenar e pagã de fertilidade. Mas o nosso alvo é a importância da morte do Senhor Jesus, e devemos nos lembrar disso até a volta dele para nos buscar. E isto devemos lembrar quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, porque a Santa Ceia ela tem o significado de lembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por você, por mim, por toda a humanidade, e também para nos lembrar que um dia ele virá buscar o seu povo.
Por isso, meu irmão, a Páscoa é uma data pagã e nós não devemos comemorá-la. E fica nesse dia de hoje essa mensagem para você, porque cabe a você a sua escolha. Ou você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição. Em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus. E vamos também, em seguida, comemorar a Santa Ceia do Senhor, nesse mês de abril. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós entendemos e compreendemos o significado da Páscoa, mas, principalmente, nós queremos reafirmar, Pai, que a verdadeira Páscoa está representada pelo Senhor Jesus, que um dia morreu, depois ressuscitou, porque ele fez esse sacrifício para que nós não estivéssemos separados do Senhor, para que nós, quando o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, venhamos receber a salvação, a vida eterna. E também para nos lembrar que no dia pelo Senhor determinado, Ele virá buscar a sua igreja, o seu povo. E é isso que nós regularmente, todos os meses, nós fazemos. Comemoramos a ceia do Senhor, que representa a sua morte, ressurreição e a sua vinda. Por isso, meu Pai, perdoa os nossos pecados se nós, por um tempo, ignorávamos essa situação. E nós, nesse dia de hoje, passamos a conhecer verdadeiramente o significado da Páscoa. E por isso, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E agora nós vamos comemorar a Santa Ceia do Senhor, porque essa é uma ordenança de Deus, para lembrarmos da sua morte e ressurreição e também da sua vinda. E nós vemos que a palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para a condenação. E as demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Antes de iniciar, nós vamos consagrar esse pedaço de pão e esse suco de uva ao Senhor. O pão representa o corpo de Jesus, que foi moído na cruz. E o suco de uva representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Meu Deus e meu Pai, nós consagramos a Ti este pão. E eu quero lhe pedir que quando comermos esse pão, se houver no nosso corpo vírus, bactéria, doença, enfermidade e tumor, seja o que for, que venhamos receber a cura, a saúde, Pai, porque é a Tua palavra que nos garante que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas Suas pisaduras nós já somos sarados. Da mesma forma, Pai, eu quero consagrar a Ti esse suco de uva, que o Senhor venha nos purificar dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Que o Senhor venha nos limpar de tudo quando nós tomarmos desse suco, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Você que está me acompanhando agora,
pegue o seu pedaço de pão e peça pela sua saúde. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero lhe pedir pela minha saúde, pela minha casa, pela minha família, Pai, pela saúde de todos aqueles que estão nos acompanhando. Que se houver alguma enfermidade, que essa pessoa receba agora a cura, a saúde, em nome de Jesus. Porque nós vamos unir agora este pão, que representa o corpo de Jesus, ao nosso corpo, em nome de Jesus. Comamos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Levante seu cálice e diga assim: Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Vencida foi a morte pela vida, pois o meu Redentor vive. Tomamos do cálice. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você que está me acompanhando agora venha agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, Ebenezer, tem dado-nos vida, tem dado-nos saúde, e nós estamos aqui participando da mesa do Senhor. Então vamos agradecer a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia que se chama hoje, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque podemos, Pai, participar da tua mesa. E queremos te pedir, Pai, que o Senhor continue dando-nos vida, saúde, fôlego para continuar aqui nesta caminhada, até a sua volta, Pai. E te agradecemos por tudo, Pai. E eu tenho a certeza que cada um que nos ouve também está recebendo, Pai, da sua parte, a saúde, a cura, a bênção, a vitória e o milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.